Bom, aqui nós vamos ver como analisar esse gráfico de comportamento espectral de alvos naturais. Como alvos naturais, nós vamos entender aqui a água, o solo e a vegetação. A água representada pela linha azul, a vegetação pela linha verde e o solo pela linha amarela. No eixo vertical ou no eixo Y, a gente tem as reflectâncias espectrais em porcentagem. No eixo X, ou horizontal, a gente tem os comprimentos de onda, já classificando esses comprimentos de onda de acordo com as regiões do espectro eletromagnético. Então a gente tem a região visível, a região infravermelho próximo e a região do infravermelho médio. Fazendo a interseção entre os eixos, a gente tem o comportamento do alvo. Começando pela água, que é teoricamente o mais simples, a gente vê que a linha azul aqui, que representa a água, ela é mais curta que as demais e ela praticamente só existe aqui na região do visível. Quanto mais alto for alcançar aqui a linha, né? Quanto mais alto na direção de Y alcançar essa linha, significa que a reflectância é maior. Então, por exemplo, a água ela alcança maior reflectância em torno de 0,6 micrômetros. Né? Esse comprimento de onda aqui é o comprimento de onda que a água mais reflete. De todo modo, a reflectância da água ela é bastante baixa. Ela começa aqui próxima de zero, um pouco maior que zero, vai subindo até chegar nessa faixa aqui do espectro, né? Nesse comprimento de onda, ela alcança em torno de 5% de reflectância e depois ela decresce ou declina até mais ou menos o comprimento de 0,8 micrômetros. Tá? Lembrando que quanto maior for a reflectância de um alvo, mais próximo do branco ele vai aparecer numa imagem de satélite bruta. Uma imagem de satélite bruta é aquela que varia em tons de cinza do preto, que seria o zero, a ausência de reflectância, até o branco, que seria o 100% de reflectância. Ou seja, quanto maior a reflectância, mais claro um alvo aparece numa imagem bruta de satélite, numa imagem em tons de cinza. Então, a água ela vai ter uma reflectância pequena apenas na região do visível. Do infravermelho próximo em diante, a água não tem reflectância. Se ela não tem reflectância, então ela tem absortância. Ela absorve essa radiação. E aí, em todos os outras regiões do espectro, a partir do infravermelho próximo, a água aparece completamente preta. Com a vegetação, o que acontece? Ela tem um comportamento que oscila bastante, né, bem diferente da água. Na região visível, ela começa com essa ladeira para cima aqui, né? Faz esse primeiro pico, onde tem a seta para cima, que corresponde à região da cor verde. Em seguida tem esse vale, que corresponde à região da cor vermelha. E ela segue para o infravermelho próximo. O fato do verde apresentar esse pico aqui, inclusive mais alto do que o vale na região vermelha, explica por que a gente enxerga a vegetação verde. Então, quando a gente olha para uma planta, uma árvore, para as folhas dela, né, o verde que nós enxergamos é a luz verde que está sendo refletida por aquele material, né, pela folha, no caso. E aí o vermelho tem uma reflectância menor do que o verde, porque a planta absorve uma boa parte dessa radiação para fazer os processos de fotossíntese. No infravermelho próximo, essa reflectância dá um salto. Ela chega em torno de 50% de reflectância. Ou seja, se tivermos uma imagem de satélite registrada em qualquer região do visível, seja ela no azul, no verde ou no vermelho,
e tivermos uma outra imagem do infravermelho próximo, a vegetação irá aparecer bem mais clara na região do infravermelho próximo do que na região do visível. Tá? Por quê? Porque a reflectância dela no infravermelho próximo é bem mais alta. Então ela se mantém alta por todo o infravermelho próximo e começa a declinar no infravermelho médio, com esses dois vales aqui bem acentuados em duas faixas aqui de comprimentos de onda bem específicos. Essas faixas aqui são bastante utilizadas para identificar água no solo a partir de imagens de satélite. Tá? Há uma absorção aqui da radiação que indica a presença de água nesses comprimentos de onda. Então, a vegetação ela tem esse comprimento. O solo tem um comprimento ascendente, né? Tem um comportamento ascendente desde o visível, né? Começa aqui em torno de 15%, em todo o visível ele cresce, no infravermelho próximo ele também continua a crescer, e no infravermelho médio ele tem um tímido crescimento e uma certa estabilização ali em torno de 50% de reflectância também. Claro que esses valores são valores de referência. Eles podem mudar conforme o tipo de solo, conforme o tipo de vegetação, enfim, mas para referência, né, são esses valores adotados. Então, se a gente pegar os três elementos, os três alvos naturais, e fazer uma comparação entre eles, a gente vai ver que no visível o solo é quem mais reflete, portanto, numa imagem do visível o solo estaria mais claro do que a vegetação e do que a água. Na região do infravermelho próximo, a água é quem estará mais clara do que o solo e do que a vegetação, uma vez que ela reflete mais. E no infravermelho médio, o solo volta a refletir mais, portanto estará mais claro numa imagem de satélite em tons de cinza do que a vegetação e do que a água. Agora vamos tentar ver numa imagem de satélite o comportamento desses alvos. Então, como exemplo, a gente tem uma imagem do satélite Landsat 5, identificadas aqui algumas áreas de vegetação, de água, que é a água do mar, de nuvem e de solo. Primeiro com a vegetação. Na região vermelha do espectro eletromagnético, como a gente viu nessa região que tem o vale aqui, ó. Então ela aparece mais escura, porque ela absorve, né, essa radiação. Numa imagem do infravermelho próximo, na mesma região, tá? Aqui é a mesma região vai aparecer mais clara, como ela está mais branca, porque no infravermelho próximo há uma reflectância maior. E no infravermelho médio, essa reflectância cai um pouco, então ela nem aparece tão clara como no infravermelho próximo, mas essa reflectância ainda é maior do que na região do vermelho. Então ela não aparece tão escura quanto na região do vermelho. Ela seria mais ou menos aí um meio termo. Com o solo, o que acontece? O solo, na região visível, ele vai ter uma reflectância aí entre 20% e 30%. Então ele aparece teoricamente mais escuro do que na região do infravermelho próximo. No infravermelho próximo ele aparece mais claro. E na região do infravermelho médio ele vai aparecer teoricamente ainda mais claro, se esse solo for um solo nu, é um solo sem vegetação, um solo inteiramente exposto. Quando há a presença de vegetação, seja ela rasteira, seja ela esparsa, enfim, essas reflectâncias se misturam e aí pode fugir um pouco desse comportamento, certo? Mas o infravermelho médio normalmente é o comprimento de onda mais usado, ou a região do espectro eletromagnético mais usada para o estudo do solo. Exatamente porque, como ele reflete mais naquela região, fica mais fácil identificá-lo. Já a água é a mais fácil de interpretar numa imagem de satélite, né? Porque ela só vai ter alguma reflectância aqui na região
do visível, né, que é quando ela ainda parece um pouquinho mais clara, mas ainda assim bastante escura. Mas no infravermelho próximo e no infravermelho médio ela parece completamente escura, completamente preta, porque só há absortância e não há reflectância nessas regiões. Bom, mas as imagens podem ser coloridas artificialmente, tá? E é assim que é feito, né, nos sistemas digitais, né, no processamento das imagens. Como? A partir da obtenção de cores, partindo de 3 cores primárias, que são vermelho, azul e verde. E aí, fazendo a mistura dessas cores, a gente vai produzir novas cores. Por exemplo, o vermelho mais o azul gera a cor magenta, vermelho mais verde gera a cor amarela e verde mais azul gera a cor ciano. Pegando essas cores sintéticas e atribuindo a cada uma das imagens referentes às regiões espectrais, a gente vai ter como produto uma composição colorida. Vamos ver como é que funciona isso. Se eu pego a cor sintética verde e atribuo ao infravermelho próximo a cor sintética vermelha e atribuo ao infravermelho médio e a cor sintética azul e atribuo à região espectral do vermelho, eu terei como resultado uma imagem desse tipo. Lembre-se que a região do infravermelho próximo, que é onde a vegetação reflete muito, em torno de 50%, é a região para a qual foi atribuída a cor verde. Portanto, essa cor verde vai predominar para representar a vegetação. Então, na imagem aqui, todos esses tons verdes que nós vemos são vegetação, especialmente aquela vegetação no entorno de corpos hídricos. Já o infravermelho médio, que é a região na qual o solo reflete bastante, nós atribuímos a cor vermelha e aí vai predominar para representar o solo a cor vermelha. Então todos esses tons avermelhados e eles representam o solo. E aí percebam que esses tons avermelhados não é o vermelho puro. Há uma mistura aí do vermelho com o azul, por exemplo, que está atribuída à região espectral do vermelho. Tá? Então, por exemplo, o solo ele está sendo representado com tons de vermelho e de azul misturados aí que geram esses vários tons aqui de vermelho que a gente identifica pela imagem, né? Não necessariamente é um vermelho puro. Mas a gente pode também modificar as atribuições das cores sintéticas. Fazendo dessa vez a atribuição da cor sintética vermelha ao infravermelho próximo, a cor sintética verde ao infravermelho médio e a cor sintética azul à região vermelha, a gente vai ter uma composição diferente da anterior. Bom, se a vegetação reflete bastante no infravermelho próximo e agora eu estou atribuindo a cor vermelha ao infravermelho próximo, o que vai acontecer com a vegetação? Ela será representada predominantemente pela cor vermelha e não mais verde como no exemplo anterior. Já o verde, a cor sintética verde, foi atribuída ao infravermelho médio. O infravermelho médio, só para lembrar, é a região em que o solo reflete bastante. Então, se o solo reflete bastante no infravermelho médio e o verde está atribuído ao infravermelho médio, o solo vai aparecer com cor predominantemente verde, mas não o verde puro, o verde misturado com o azul que está atribuído à região vermelha, em que o solo também tem uma certa reflectância. Então, esse seria o resultado dessa composição. Tá? Então, aqui o verde não mais representa a vegetação, mas sim o solo, né? Porque ele está atribuído ao infravermelho médio, e a vegetação em torno dos corpos hídricos agora passou a ser em tons avermelhados, porque o vermelho está atribuído ao infravermelho próximo. Quando as cores primárias são atribuídas aos primeiros comprimentos da região
visível, a gente tem uma composição natural que seria mais ou menos os tons verdadeiros, né? Os tons que a gente costuma enxergar nas fotos comuns, né? E no próprio ambiente.